CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você sintonizado na CBN. Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes desta quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Agosto está terminando mais rápido do que nunca, hein? Estamos sobrevivendo a esse mês longo, mas claro, com muitas informações do esporte a partir de agora para você sintonizado aqui na CBN. E já vamos com as primeiras informações do dia. Começamos falando de basquete, porque o Brasil venceu a Costa do Marfim nesta manhã por 89-77. O resultado classifica a seleção brasileira para a segunda fase da Copa do Mundo. O time verde e amarelo agora enfrenta o Canadá sexta-feira às 10h30 da manhã. Além do Canadá, Letônia e Espanha integram o Brasil na próxima fase. Semana de derby, a CBN acompanha os times de Campinas. O destaque do Guarani, Antônio Lupi. Oi, Júlio. Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Começou hoje cedo a venda dos ingressos para o derby de número 206, que acontece no próximo sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por conta de uma determinação do Ministério Público, apenas torcedores do Guarani terão acesso ao estádio. O Bugre não perde um clássico para a Ponte Preta desde 2018, jogando dentro da sua casa. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes da preparação do Guarani para o duelo contra a Macaca. Tênis, o Brasil está conquistando resultados positivos no US Open, último grande slam do ano. Ontem o campeoneiro Felipe Meligeni estreou na chave principal vencendo o australiano Doug Horford por 3-0, parciais de 6-4, 7-6 e 6-3. Felipe Meligeni agora enfrenta na segunda rodada o argentino Sebastián Baez. E no feminino, o Brasil também é destaque com a Bia Haddad, né? Daqui a pouco ela entra em quadra pela segunda rodada para encarar a norte-americana Taylor Townsend, número 132 do mundo. E agora, o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Corinthians sofreu 30 finalizações e tomou 4 bolas na trave em 90 minutos. E ainda assim eliminou o Estudiantes em La Plata e se garantiu na semifinal da Copa Sul-Americana. Mauro Mendes abriu o placar para a equipe argentina no primeiro minuto. A vitória do Estudiantes por 1-0 levou a disputa para os pênaltis. O Estudiantes acertou 2 cobranças no travessão e Cássio fez uma defesa para classificar o Corinthians. O Palmeiras enfrenta hoje o Deportivo Pereira no Allianz Parque para selar sua vaga à semifinal da Libertadores. O Alviverde venceu o confronto da ida por 4-0. O jogo de hoje começa às 9h30 da noite. O atacante Luciano deve ser novidade na formação do São Paulo para iniciar o confronto diante da LDU, amanhã no Morumbi. E o Santos contratou o atacante uruguaio Maximiliano Silveira, que estava no futebol mexicano. Futsal, o Polo Campinas venceu São Paulo pela sexta rodada da Liga Paulista de Futsal. O jogo foi realizado no Roger Ferreira ontem à noite, com vitória por 7-3 para os donos da casa. Ronaldinho foi o destaque com 3 gols marcados. Billy, Thiaguinho, Murilo e Gafanha fecharam a conta para o Pulo. O lado alvinegro do derby 206, a Ponte Preta, Antônio Lupi. Bom, Júlio, já pelo lado da Ponte Preta, a Macaca segue firme na preparação para o jogo contra o Guarani. A Ponte precisa dos 3 pontos para se afastar da parte de baixo da tabela. Daqui a pouco, o goleiro Kaique França fala da preparação e também a expectativa para o jogo contra o Bugre. Vôlei masculino, a seleção brasileira decide o Sul-Americano hoje à noite contra a Argentina. O duelo acontece às 8h30 no ginásio Geraldão, em Recife. Brasileiros e argentinos estão invictos na competição. O Brasil defende a marca de nunca ter perdido um Sul-Americano na história. São 33 conquistas. A Argentina venceu em 1964, mas sem a presença do Brasil. E o destaque de Fábio Chaib, Sul-Americano e Libertadores são destaques. Alô, Fabião, bom dia para você. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Hoje conheceremos mais 2 semifinalistas da Taça Libertadores da América. Além do duelo entre Palmeiras e Deportivo Pereira, às 9h30 da noite no Allianz Parque,
No mesmo horário, no El Cilindro, em Buenos Aires, acontece o clássico argentino entre Racing e Boca Juniors. Na ida em La Bombonera, empate por 0-0 na semana passada. Um novo empate nesta noite leva a decisão para os pênaltis. E quem vencer garante vaga na semifinal para enfrentar o vencedor de Palmeiras e Pereira. Ontem, um Beira-Rio lotado com mais de 50 mil pessoas, o Internacional voltou a vencer o Bolívar e garantiu vaga nas semifinais. O Colorado fez 2-0 com 2 gols do equatoriano Ener Valencia. É o 4º gol dele em 4 jogos na Libertadores. Agora o time gaúcho fica na espera do duelo entre Olímpia e Fluminense, que jogam amanhã no Paraguai para saber quem será o adversário nas semifinais. Pela Sul-Americana, um novo duelo entre argentinos e brasileiros define o segundo classificado para as semifinais. Jogando no estádio Francisco Sola, o Defensa e Justiça recebe o Botafogo às 7 da noite. O Fogão deve usar um time misto para encarar os argentinos. Na semana passada, empate por 1-1. Novo empate leva para os pênaltis. Quem vencer estará classificado para pegar o ganhador de São Paulo e LDU. E agora a opinião do CBN Esportes, chegando com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você. Qual é o seu destaque, Carlão? Um abraço, Julião. Um abraço ao ouvinte CBN. Cara, mais uma vez, esse gigante chamado Cássio entra para a história. É impressionante como ele é talhado para decisão. É impressionante como ele intimida o atacante adversário ou o cobrador de pênalti. E ontem, mais uma vez, numa exibição pífia do Corinthians, horrorosa. Era para ter sido goleado na Argentina, mas o saldo positivo é a classificação, claro, com uma boa dose de sorte, uma boa dose de contribuição da trave, mas sem dúvida alguma, mais uma noite para ficar na história deste goleiro camisa 12, que, olha, Julião, deve estar entre os 10, entre os 5 maiores atletas que já vestiram a camisa tão gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Perfeito, são esses os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você ouvinte, manda sua mensagem para o nosso YouTube CBN Campinas ou pelo nosso WhatsApp, também à sua disposição, 19 99186 9070, 99186 9070, este é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O Esquenta Aniversário Açaí já começou e amanhã tem dia imbatível. Tudo para você abastecer o seu negócio e a sua casa com preços ainda mais baixos no atacado e no varejo. Ah, você que é empreendedor comerciante também pode agilizar as suas compras pelo Televendas. Consulte o telefone da loja mais próxima em açaí.com.br. Dia imbatível especial Esquenta Aniversário. É amanhã, dia 31 de agosto. Não perca! Açaí! Açaí Atacadista, para todos de sol a sol. A Expoflora chegou! Todas as sextas-feiras, de 25 de agosto a 24 de setembro, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão transmitidos diretamente do News Truck CBN em Olambra, na maior festa das flores da América Latina, o Mercado de Flores. Toda a movimentação que a Expoflora gera no turismo e na economia local são temas da CBN Campinas, na Expoflora 2023.
Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. O Minuto Café dessa semana continua com a série Humanismo no século XXI, Individualidade e Individualismo. E para entender mais sobre o tema, hora de falar sobre liberdade e felicidade, promessa e problema. Temas da palestra do cientista político Sérgio Fausto. O bate-papo que faz o aquecimento para mais episódio do Café Filosófico CPFL vai ao ar aqui, na CBN Campinas, nesta quarta-feira, dia 30, no Estúdio CBN. Oferecimento Café Filosófico CPFL. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Júlio, quem segue ali pela região do centro está bastante complicado a Avenida Orozimbo Maia. Tem trânsito intenso desde a Rua Paula Bueno até a Maternidade, pela pista da direita, sentido centro, por conta de obras no local. Pela pista da esquerda, a motorista também perde tempo na saída da Avenida Brasil. No sentido norte-sul, a lentidão somente na saída da Avenida Anchieta. Quem segue pela Avenida Norte-Sul encontra excesso de veículos da Rua Nuporanga até a Avenida Orozimbo Maia, nos dois sentidos, por conta de obras no local. A Avenida Júlio Prestes agora tem trânsito fluindo bem, tanto sentido centro quanto sentido rodovia Dom Pedro. Quem segue ali pela Avenida Doutor Heitor Penteado encontra boa movimentação em todo o entorno do Parque Taquaral. Júlio. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN com mais informações das ruas e avenidas de Campinas. Valeu, Thaís. A Leroy Merlin está comemorando 25 anos com super ofertas de aniversário nas lojas, no site ou no app. Aproveite e faça a festa. Hora do vôlei. A equipe do vôlei Renata entra em quadra nesta sexta-feira para encarar o Atibaia pelo Campeonato Paulista. A equipe venceu os 2 primeiros jogos e tem 100% de aproveitamento na competição. Hoje, quem entra em quadra é a seleção brasileira, que enfrenta a equipe da Argentina em busca do título do Campeonato Sul-Americano. O duelo acontece às 8h30 da noite no ginásio do Geraldão, no Recife. 11h18, estamos de volta aqui com o CBN Esportes para falar agora sobre Copa Sul-Americana, porque tivemos uma vitória do Corinthians que pouco empolgou o torcedor, mas o jogador Trave foi um dos protagonistas aí nessa classificação do Timão. Informações do Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras chegando aqui na CBN. O Corinthians contou com o goleiro Cássio, mas, sobretudo, com as traves do estádio Uno em La Plata, na Argentina, para eliminar o Estudiantes e avançar à semifinal da Copa Sul-Americana. O time argentino acertou a trave em 6 oportunidades na noite de ontem. O Estudiantes saiu na frente logo no primeiro minuto com Mauro Mendes, aproveitando o rebote de uma bola rebatida por Bruno Mendes. O time da casa foi melhor do início ao fim do confronto. O Estudiantes acertou 4 bolas na trave ao longo dos 90 minutos. 2 em cada tempo. A equipe do técnico Eduardo Domingues somou 30 finalizações ao longo da partida, contra 7 do Corinthians. O alvinegro entrou com uma escalação sem centroavante. Yuri Alberto saiu do banco de reservas no intervalo, mas foi pouco acionado. A vitória do Estudiantes por 1-0 repetiu o placar do triunfo corintiano em São Paulo. Nos pênaltis, o Corinthians avançou com vitória por 3-2. O Estudiantes errou 3 pênaltis. O Laser parou em Cássio. Luciano Lulo e Ascacibar acertaram travessão. O técnico alvinegro, Vanderlei Luxemburgo, negou que a estratégia corintiana tenha dado errado nos 90 minutos. Nós classificamos. Então, errado é quando você não consegue o resultado, né? E nós sabíamos, talvez tenha sido, estava conversando com os jogadores, eles têm que valorizar essa passagem para a fase seguinte, porque nós jogamos com uma das melhores equipes que nós enfrentamos até hoje. O
Palmeiras enfrenta o Deportivo Pereira esta noite para avançar à semifinal da Libertadores. O Alviverde venceu o jogo da ida por 4-0 e se classifica hoje, até mesmo com uma derrota por 3 gols de diferença. O técnico Abel Ferreira terá que fazer pelo menos 2 mudanças no time titular. O atacante Dudu está fora da temporada por causa de uma lesão no joelho. John e Breno Lopes são as principais opções. No meio-campo, Gabriel Menino cumpre suspensão e Richard Rios deve ser o titular. Palmeiras e Deportivo Pereira, no Allianz Parque, começa às 9h30 da noite. O atacante Luciano deve ser novidade no São Paulo para a partida de quinta-feira contra a LDU pela Copa Sul-Americana no Morumbi. A expectativa é que Luciano ocupe a vaga que foi de Wellington Rato no jogo de ida. O volante Pablo Maia deve ser outra mudança na formação inicial São Paulina, em comparação com o duelo em Quito, que teve vitória da LDU por 2-1. O Santos contratou o atacante uruguaio Maximiliano Silveira, de 25 anos, que estava no Necaxa do México até o mês passado. Silveira é o 8º reforço do Peixe neste meio de temporada. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vini Moura, com informações sobre os times de São Paulo. Vamos lá, rapidamente passar aqui pelos jogos decisivos de Sul-Americana e Libertadores envolvendo os times paulistas. O Carlão já deu, né, o Fábio, um ingrediente sobre o que foi essa atuação do Corinthians. Também citei aqui que a torcida corintiana não está tão satisfeita assim, mas ontem tudo indicava que o Estudiantes a qualquer momento chegaria o segundo gol, mas a trave e o Cássio estavam lá, Fábio Scheibe. Impressionante, um massacre no primeiro tempo, logo com 1 minuto de jogo, 1-0 para os Estudiantes. O total durante o jogo, as estatísticas mostraram 30 chutes para os Estudiantes, 7 para o Corinthians, sendo 11 no gol do Estudiantes e apenas 1 do Corinthians. O total, contando os pênaltis, 6 bolas na trave, né, do Estudiantes, 4 no tempo normal e 2 nos pênaltis. O Corinthians passou um sufoco, mas, como disse Luxemburgo na coletiva final do jogo, o que importa era a classificação. A torcida corintiana comemorou e agora se prepara, né? Chega numa fase já aguda, fase decisiva, uma semifinal, e possivelmente vai encarar o Fortaleza no segundo jogo, mais uma vez, sendo na casa adversária no Castelão. O Fortaleza que decide vaga amanhã contra o América, mas tem ampla vantagem, já que ganhou fora de casa por 3-1. Corinthians aos trancos e barrancos chegando, e quando chega, já sabe como que é a força corintiana, né? Sempre importante uma decisão, Corinthians podendo ganhar esse título pela primeira vez. Pois é, né? Agora, faltou muita força ali pro Corinthians, principalmente ali no jogo ofensivo, né, Carlão? E depois, ouvindo o Luxemburgo na entrevista coletiva, eu vejo que o Luxemburgo começa a bater naquela questão do prazo, né? Que a gente sempre fala, né? O Luxemburgo, às vezes, ele chega, arruma a casa, faz um trabalho inicial interessante, mas a gente já começa a ver o Corinthians enfrentar muitos problemas táticos com o Luxemburgo no comando, né? Ô, Júlio, o Luxemburgo, ele é um dos treinadores que ele levanta bandeira, né, para essa coisa do contra o futebol de resultados. Em várias entrevistas, em várias mesas redondas, o Luxa disse, porque no futebol brasileiro se baseia em resultado, às vezes o resultado não vem, mas o trabalho do treinador é bom. Só que aí ele se contradiz, né, na entrevista coletiva em que ele fala, não, nos classificamos, não interessa o jeito que jogou, nos classificamos, então mostra que o trabalho foi bom. Não foi bom. O Corinthians ontem fez uma das piores partidas da temporada. O Corinthians não passou do meio campo, o Corinthians tomou um gol com 50 segundos de jogo. Outro dia eu disse aqui com relação à Ponte Preta, respeitar a camisa, respeitar o torcedor. E o Corinthians, ou esta versão corintiana do técnico Vanderlei Luxemburgo, precisa respeitar o torcedor. O que aconteceu ontem foi daquelas hecatombes do futebol, porque o Estudiantes deveria ter vencido por um placar muito elástico e isso não aconteceu. A atuação do Corinthians ontem foi um desrespeito à fiel torcida. O Corinthians jogou ontem como um Corinthians de Presidente Prudente. O Corinthians não parecia um campeão mundial, um campeão de Libertadores e dono da segunda maior torcida do país. Ontem foi um desrespeito à atuação do Corinthians para com o seu torcedor. Porque jogar atrás da linha da bola da maneira que foi, um time montado, uma escalação
questionável com o Renato Augusto à frente e o Romero como meio-campo. No segundo tempo ainda deu umas estocadas, mas a participação do Corinthians ontem no gramado lá de La Plata foi uma participação horrível. A classificação se deu por causa dessas loucuras que às vezes o futebol nos apresenta. Não merecia, porém o Corinthians tem um diferencial, acho que em relação a todos os clubes do Brasil. O goleiro do Corinthians é o Cássio, mas não vem o Luxemburgo tapar o sol com a peneira. A atuação do Corinthians ontem foi abaixo da crítica. Ô Fábio, jogo do Palmeiras hoje, uma grande vantagem. Você é a favor aí de poupar o Rafael Veiga, o Mike, o Rony, alguns jogadores que de repente serão preservados pelo Abel Ferreira, Fábio? Sou a favor sim, mesmo porque o Palmeiras saiu de Pereira, né, na semana passada, apenas na sexta-feira, chegou contra o jogo com o Vasco no domingo, teve apenas um treino. Nessa semana tão corrida, tem essa ampla vantagem, 4-0. Muito difícil o Palmeiras perder a classificação nessa noite no Allianz Parque. Mesmo porque na história o Palmeiras já enfrentou 6 colombianos em casa, tem 6 vitórias. O Palmeiras se dá bem com o time colombiano e hoje tem que aproveitar essa vantagem para poupar, sim. Já não conta com o Dudu machucado, né? E acaba dando oportunidade para os jovens que podem entrar no lugar do Dudu, testar mais opções também, mesmo porque no domingo tem um clássico contra o Corinthians. Jogo dificílimo na Neoquímica Arena e o Palmeiras pensando também no brasileiro. Hoje é dia para poupar. Creio que o Abel Ferreira vai poupar algum jogador. Gabriel Menino já está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga nessa noite, né? E aí, Carlão? Libertadores, a torcida do Palmeiras sempre leva a sério, né? Mas a vantagem do Palmeiras é muito considerável, né? É um torneio em que às vezes você tem que utilizar algumas estratégias, né? E isso não é nenhum desrespeito ao Pereira, é uma estratégia de temporada. O Palmeiras está vencendo por 4-0 e pode sim dormir nesta vantagem confortável. Então, por isso, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns jogadores, não só pelo clássico contra o Corinthians no domingo, mas também porque o Palmeiras pensa em título brasileiro. Então, é uma oportunidade boa aí para dar aí chances aos jogadores reservas, dar uma descansada aí no time titular, porque até pelo fato desta vantagem por 4-0, dificilmente o Palmeiras deixa de conquistar a classificação. Vamos ao Rio de Janeiro. Thalita Gildes está chegando, atualizando informações do futebol carioca. Com Marçal, mas sem Eduardo e Vitor Sá, Botafogo encara o Defensa e Justiça hoje às 19h pela Copa Sul-Americana. O técnico Bruno Lage deve seguir com o time misto na competição, até pelo desgaste físico da viagem e o pouco tempo de recuperação dos atletas até o clássico contra o Flamengo. Delegação foi e volta em voo fretado e sai do estádio Florencio Sola direto para o aeroporto em Buenos Aires. Primeiro jogo terminou 1-1 e qualquer placar diferente de empate classifica uma das equipes de forma direta para as semifinais da Copa Sul-Americana. E com direito a Aeroflu, o Fluminense embarcou rumo ao Paraguai para confronto contra o Olímpia pela Copa Libertadores da América. No jogo de ida, no Maracanã, a equipe tricolor venceu por 2-0 e pode perder por até um gol de diferença. Ainda longe da tranquilidade, porém um pouco menos tenso. É assim o clima no Ninho do Urubu, que contou com a presença do presidente Landim nesta terça-feira para fortalecer a confiança em relação ao segmento do trabalho de Jorge Sampaoli. Na última segunda-feira, uma reunião confirmou a permanência do técnico pelo menos até a final da Copa do Brasil. Na colina histórica, o momento é de foco total, até porque a equipe Cruz Maltina terá pela frente confrontos decisivos e diretos contra o Z4. Nos próximos 5 jogos, o Vasco enfrenta 4 times que brigam contra o rebaixamento. O próximo jogo, inclusive, é contra o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e talvez o técnico Ramon Dias tenha Payet à disposição. O camisa 10 vem treinando em 2 períodos diariamente em busca da melhor forma física para defender a Cruz de Malta. Do Rio de Janeiro, Thalita Gildice. A gente continua aqui na nossa onda de informações do futebol brasileiro, mercado muito agitado, principalmente envolvendo a questão dos técnicos, né, Fábio Scheibe? Começando pela Série B, o Ceará ontem demitiu o Guto Ferreira e encaminhou um acerto com Wagner Mancini, que estava no América Mineiro. Wagner Mancini deve ser oficializado hoje pelo Vozão. Então, Wagner Mancini indo para o Ceará. Já nas Minas Gerais, o Cruzeiro, que demitiu ontem o Pepa, né?
acena com a possibilidade de efetivar Paulo Autuori, que tem história no clube, né? Ele foi campeão com o Cruzeiro da Taça Libertadores da América em 97. No momento ele atua em outra função, desempenha o trabalho de diretor técnico, mas pode assumir o comando técnico, ser o treinador até o final do Brasileirão. Ontem 2 nomes foram especulados na Raposa, do meia Alex, que também tem história no clube, que nesse ano dirigiu o Avaí, e também de outro português, o português Rolão Preto, que está no Torrense, já trabalhou no Sport, e no Portimonense. Torrão Preto, então, deve estar descartado Rolão Preto deve estar descartado do Cruzeiro. Aqui ia virar Joaquim José, né? Não ia ter jeito. Aqui a nosso espírito quinta série não ia permitir o trabalho do português. Eu sempre lembro do Paulo Soares, um amigão, quando eu ouço esse nome. Muito bom. Daqui a pouco a gente repercute principalmente essas mudanças envolvendo a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guto Ferreira então tá conseguindo emplacar, né, trabalhos positivos aí, ele que é um nome que sempre gera muito entusiasmo aqui no futebol de Campinas. Agora são 11h31. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Quarta-feira, 30 de agosto de 2023. A Rússia avisou o governo brasileiro que não vai fazer investigação internacional sobre o acidente aéreo que matou o chefe do grupo mercenário desafeto do presidente Vladimir Putin. A informação foi confirmada à CBN pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. Como o avião que caiu foi fabricado pela Embraer, o Brasil poderia participar das investigações. O acidente aconteceu no norte de Moscou, pouco depois de decolar rumo a São Petersburgo. O caso ocorreu meses após o mercenário comandar um motim do grupo Wagner contra o governo russo. A inflação do aluguel caiu 0,14% em agosto, depois de recuar 0,72% em julho. No ano, o IGPM acumula queda de 5,28%. Em 12 meses, o indicador registra redução de 7,20%. O levantamento é feito pela Fundação Getúlio Vargas. O furacão Idália tocou solo da Flórida com ventos de aproximadamente 200 km por hora. O fenômeno caiu da categoria 4 para 3 e 2 numa escala de 4 para 3 e 2 numa escala que vai até 5. Mesmo assim, o furacão é um dos mais fortes a atingir o estado americano nos últimos anos. Milhares de pessoas foram retiradas de casa no sul da Flórida e mais de 230 mil estão sem energia elétrica. O governo local prevê efeitos catastróficos. Militares de alta patente das Forças Armadas do Gabão anunciaram um golpe de Estado em rede nacional. O grupo alegou fraude nas eleições gerais. O presidente, que estava havia 14 anos no poder e tinha vencido o pleito para um terceiro mandato, foi deposto e colocado em prisão domiciliar. Os golpistas dissolveram o Senado, a Assembleia Nacional e o Tribunal Constitucional, além de terem fechado as fronteiras do país. Um porta-voz disse que o grupo militar vai respeitar os acordos do Gabão com as comunidades nacional e internacional. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 36 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes para falar de Derby 206. Movimentação já começando no Brinco de Ouro em busca de ingressos. O torcedor bugrino vai se preparando para o clássico. O torcedor ponte-pretano também na expectativa aí de buscar essa vitória fora de casa para seguir esse embalo de 4 jogos da Ponte. Ingredientes especiais de um clássico que por si só já é fenomenal. Vamos com informações do Bugre, Antônio Lupe atualizando diretamente do Brinco de Ouro da Princesa. Fala aí, Lupe. Beleza, Júlio. A gente começa falando do Guarani, que ontem divulgou os preços dos ingressos para o Derby de número 206. A gente sempre lembra que por conta de uma determinação do Ministério Público, Derby clássico com torcida única. Como o jogo acontece no Brinco, apenas torcedores do Guarani terão acesso ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. A diretoria mantém a promoção de ingressos para o setor da cabeceira sul, R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Já para o tobogã, R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. E na Vitalícias, R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Lembrando que para o torcedor que escolher as Vitalícias, ele precisa ainda pagar R$ 30 para aqueles torcedores que não são sócios do clube. Já em relação ao tobogã inferior, ele será único e exclusivo para o sócio campeão, que passou por uma reformulação nos últimos dias, com preços e pacotes mais acessíveis ao torcedor do Guarani. As bilheterias do estádio Brinco de Ouro da Princesa, elas começaram a trabalhar nesta quarta-feira, às 8 horas da manhã, e elas vão funcionar até às 7 horas da noite. Mas para o torcedor que quer um pouco mais de comodidade, também tem a possibilidade de comprar através do site ingressosa.com. Ou seja, os bilhetes já estão à disposição aí do torcedor do Guarani. Segundo informações, cerca de 16.600 ingressos foram colocados à venda para o clássico contra a Ponte Preta. Dentro de campo, o técnico Humberto Louser segue trabalhando a equipe. Ele tem a volta do Diogo Matheus na lateral direita e também do zagueiro Alan Santos. Ambos foram desfalques contra o Sampaio Correia no empate em 1-1 na última rodada da Série B. A única dúvida no Guarani para o derby contra a Ponte está no meio-campo. Matheus Bueno, ele foi desfalque contra a equipe do Sport e também contra a equipe do Sampaio Correia. Então o Matheus Bueno, ele é a única dúvida. Porém, existe sim um otimismo pela presença do jogador no duelo contra a Ponte Preta. O Guarani treina nessa quarta, inclusive tem entrevista coletiva com o Diogo Matheus no período da tarde e acredito que vai ser a única janela da imprensa antes do jogo contra a Ponte Preta. Diogo Matheus é experiente, já vivenciou outros clássicos, então sabe lidar com essa situação. Treinos totalmente fechados para a imprensa até sexta-feira, data da última atividade do Guarani, antes do duelo contra a Macaca. Júlio. E eu tenho certeza que será uma grande festa do torcedor bugrino, assim como o torcedor da Ponte fez também no Moisés Zuccarelli. Lembrando, né, que desde 2016, no caso do derby, especificamente desde 2018, os clássicos são disputados com torcida única por determinação do Ministério Público de São Paulo. Ô Carlão, você acha que
interfere de alguma maneira na estratégia ter apenas a torcida do time mandante? Você acha quanto que isso pode influenciar ou não dentro de um jogo da magnitude do derby? Olha, Júlio, tem interferência, isso é inegável, né? Exemplos a gente tem aos montes, né? Principalmente quando se fala no Corinthians, né? Em termos de torcida, a gente sabe o que significa a presença da torcida na Neoquímica Arena. Não estou comparando, só citando um exemplo do que pode acontecer no derby número 206. E o Guarani pode tirar proveito. Júlio, principalmente nos primeiros minutos, que é aquele momento em que há o abafa do time da casa, em que a torcida está empolgada. E aí entra, e eu pego o derby de 2018, que foi o primeiro com torcida única, e o último que a Ponte venceu dentro do estádio Brinco de Ouro. O começo de jogo do Guarani foi mais ou menos avassalador, um início interessante, a torcida pulsando e tal. Mas aí tem um lance, Júlio, eu não sei se você vai se lembrar, em que o Ourinho, né, que foi um dos destaques aquele dia, o Lennon pega uma bola do lado direito e tenta dar um drible no Ourinho e tal. O Ourinho, em resposta, ele rouba a bola do Lennon e peteca a bola. Umas 3, 4 casquinhas. Aquele momento fortaleceu o time da Ponte, né, que não se intimidou. Teria se intimidado nos primeiros minutos, mas esse lance parece que deu uma equilibrada nas coisas. O Guarani, mesmo vencendo, abrindo o placar, a Ponte foi lá e conseguiu empatar. Mas nos primeiros minutos, eu acho que essa pressão da torcida da casa, ela pode ter interferência. E aí vai o poder do Guarani em aproveitar esta pressão, em ir para cima, em tentar dar o bote, em construir um placar favorável nos primeiros minutos, e do lado contrário, o poder de concentração de suportar, né, de tentar abafar este clima positivo que certamente vai existir no estádio Brinco de Ouro. Eu acho que esse poder da torcida tem interferência sim, e cabe o Guarani saber utilizar, e cabe a Ponte Preta tentar neutralizar esta pressão bugrina que certamente vai acontecer. Ô Fábio, por enquanto o ponto forte da Ponte tem sido a defesa, né? E o Guarani tem um ataque mais positivo aí em relação à Ponte, inclusive o ataque tem sido um dos pontos fortes do Bugre, que tem, principalmente no Brinco, conseguido aí um volume muito grande de ações ofensivas. Você está desenhando um Guarani tomando mais iniciativa, até por jogar em casa, torcida única, ou você acha que o equilíbrio vai tomar conta desde os primeiros minutos, Fábio Scheib? Sem dúvida, o Guarani vai buscar o jogo. Para ele é fundamental essa vitória na busca do G4, né? Você estava falando de comparação de ataques, né? O Guarani tem 31 gols na Série B, enquanto a Ponte Preta tem 16, praticamente a metade. A Ponte Preta se solidifica mesmo na zaga. Vai ter a volta de Kaique França, goleiro experiente também, já jogou o derby, foi muito bem no derby no ano passado, esse ano também. E conta também com a volta do Arthur, né? O Arthur vai jogar na lateral esquerda, deve formar uma zaga mais eficiente para a Ponte Preta. Ponte Preta que vai tentar jogar no erro do Guarani, nos contra-ataques, mas é o Guarani com certeza que vai começar a propor o jogo. Precisa demais dessa vitória para a busca da vaga. E conta com um ataque também muito eficaz, né? Também. O ataque do Guarani tem feito muitos gols, tem sido fundamental para essa campanha bugrina. Agora vai aquela dúvida, né, Carlão? Fica o Bruno Mendes entre os titulares, entra o Derek, né, que foi justamente um movimento que no primeiro turno o Pivete fez, né? Ele saiu com o Derek no time titular, e aí o Bruno Mendes entra no segundo tempo e empata o derby. São ótimas opções, mas características diferentes, né, Carlão? Ótimas opções e que certamente, Júlio, deve estar criando uma interrogação gigante na cabeça do Humberto. Por quê? Porque o Guarani ele tem como característica jogar com as linhas baixas e apostando nos contragolpes, nos jogadores de velocidade à frente. E aí o Derek se encaixa neste sistema. Agora, como que num derby com 20 mil bugrinos incentivando, você vai jogar atrás da linha da bola? É quase que impossível. E aí o Bruno Mendes se encaixa nesse processo, né? Se o Guarani começar amassando a Ponte Preta, o Bruno Mendes se encaixa mais, até pelo tamanho, pelo faro de gol, bola aérea, que vai ser importante para o Guarani nos primeiros minutos também, naquele momento de abafa, e o Bruno Mendes é um especialista. Então eu acho que não é aquela coisa para enganar o adversário, não. Eu creio que o Humberto deve estar pensando muito, esta interrogação está gigante na cabeça do Humberto Louser. E você, torcedor bugrino, que faria, hein? Bruno Mendes ou Derek
Dois jogadores aí que lideram, né, as estatísticas de goleadores do Guarani nessa temporada. O Bruno Mendes foi protagonista do Derby 205, né, empatando ali no último minuto. Júlio, o clássico. Eu acho, até pela característica de jogo e notadamente pelos primeiros minutos, e que nós estamos debatendo muito este início de partida, né, que provavelmente vai ser favorável ao Guarani. Eu digo em termos de posse de bola, de pressão, de abafa, né, porque vai jogar em casa. Eu creio, aí é palpite, aquela conversa de botequim regado a um bom Guaraná. Eu acho que ele vai começar com o Bruno Mendes. Pensando neste início de jogo. Pressão, festa bugrina, tentando impor um ritmo dentro dos 15 minutos iniciais, tentando marcar um gol dentro deste período também. Eu creio que ele começa com o Bruno Mendes. Quem pode ser essencial também, né, Júlio? Desculpa, já cortando. A volta do Matheus Bueno também, né, que estava fora dos últimos jogos. Deve jogar essa partida também. Importante reforço para o meio-campista bugrino. Até porque ele é um jogador muito importante nessa transição, né, Fábio? Acho que o Guarani sentiu muito isso no segundo tempo contra o Sampaio, né? E depois o Lucas Araújo saiu também e o Guarani não teve essa transição. Agora, eu tô tentando lembrar aqui de times que revezavam atacantes um jogo ou outro. Isso é menos comum aqui no futebol brasileiro, né? Eu lembro um período que o Mourinho fez muito isso no Real Madrid com o Benzema e com o Higuaín. Mas aqui no futebol brasileiro, geralmente, um atacante tem uma sequência, depois outro tem uma sequência, depende muito da fase. Acho que isso cria um favoritismo, entre aspas, para o Bruno Mendes seguir entre os titulares. Daqui a pouco tem informações da Ponte com o Antônio Lupe, agora são 11h46. Quarta-feira de Libertadores da América na CBN. Na primeira partida, deu Verdão e de goleada. Rafael Veiga partiu para a bola, perna esquerda, pro gol! Agora, o Palmeiras entra em campo em casa para carimbar a vaga para a semifinal. Palmeiras, Deportivo Pereira. Às 9h30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Duziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Começou o Esquenta Aniversário Açaí Atacadista, com ofertas arrasadoras. Confira. Fraldinha bovina resfriada a vácuo Friboi, peça ao quilo, R$ 25,90. Refrigerante Guaraná Antártica ou Pepsi PET 1,5 litro, R$ 3,99. Requeijão cremoso tradicional Vigor Copo 200 gramas, R$ 5,99. Ofertas válidas até 30 de agosto nas lojas Açaí de São Paulo, exceto São José dos Campos. Esquenta Aniversário Açaí. Corra e aproveite. Açaí Atacadista, para todos de sol a sol. Vestibular 2024 PUC Campinas. Mais de 60 cursos e nota máxima no MEC. Acesse puc-campinas.edu.br/vestibular e inscreva-se até 29 de outubro. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h49, vamos agora com um boletim da Ponte Preta. Antônio Lupe, é com você.
Vamos lá, Júlio, fala da Ponte Preta, que vai em busca da vitória contra o Guarani para tentar se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela. Tem que quebrar aí um pequeno tabu, até porque a última vitória da Ponte jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa aconteceu em 2018, no primeiro turno da Série B daquele ano. A Macaca venceu pelo placar de 3-2. De lá para cá foram 6 derbys disputados no Brinco, com 3 vitórias do Guarani e 3 empates. O técnico Pintado, ele tem a volta de 3 jogadores, o Kaique França, goleiro, o Leonaldi, volante, e também do Arthur, lateral esquerdo. Inclusive, quem falou a respeito desse jogo e também da expectativa e da preparação da equipe para o clássico contra o Guarani foi o Kaique França, jogador experiente, já vivenciou outros clássicos na sua carreira e fala sobre esse duelo contra o Bugre. Eu acho que um derby nunca tem um favorito, né? Apesar das colocações das equipes, podia ser o contrário, também não teria favoritismo. É um jogo que o emocional conta muito, com certeza. É um jogo que é resolvido em detalhes. Então, eu vejo que, apesar do jogo ser na casa deles, não tem nenhum favorito para esse duelo. Não. Olha, eu acho que o jogo por si só já é a motivação a mais, né? Não tem... O treinador em si não precisa... Apesar de ele tentar motivar cada vez mais, ele não precisa para um jogo desse, né? É o tipo de jogo que todo jogador quer jogar, todo jogador espera jogar na carreira. Então, o time vem se preparando bem, vem se preparando, trabalhando arduamente. Como você falou, a gente não tem uma derrota a quatro jogos e, se Deus quiser, a gente vai continuar assim. Não dá para saber, né? O derby não tem uma fórmula, como eu falei. É um jogo sempre aberto, é um jogo com sempre os dois times tendo chances de ganhar o jogo, né? Então, eu acho que vai ser um jogo que eles vão buscar o ataque e a gente também vai. Então, eu não vejo um jogo como duas equipes que vão ficar na defesa, e sim um jogo que ambas as equipes vão buscar a vitória. Bom, Júlio, esse é o Kaique França, goleiro da Ponte Preta. Um detalhe curioso, né? Ponte Preta e Guarani têm o mesmo número de gols sofridos. Ambos têm a terceira melhor defesa da Série B. Só que a Ponte tem um grande problema, que é o ataque. É o segundo pior ataque da Série B e vai precisar colocar a pontaria em dia para vencer esse duelo contra o Guarani, jogando fora de casa. Nascimento. Boa, Lupe. E o Kaique França, ele foi um adepto do clichê ou de fato, você defende isso também, Carlão? O derby, ele sempre tem essa coisa do não favoritismo. Tem favorito, né, Júlio? Eu também acho. É claro que os jogadores tentam fugir, ou ninguém gosta de assumir, às vezes, o protagonismo num duelo deste tamanho, mas o Guarani tem uma possibilidade maior, né? O Guarani vive um melhor momento, tem um time mais encaixado, briga por G4, joga em casa. Eu não vou dizer amplamente favorito, não, até porque o derby ele apresenta todas estas situações mencionadas pelo Kaique França. Mas, inegavelmente, não tem como o Guarani não ser eleito favorito. E outra, tem que assumir o favoritismo. É claro que do lado do Guarani, eu creio que não vai ter assim aquela coisa, somos os favoritos. Não, até por ser um derby. Mas o Guarani tem uma possibilidade maior de vitória. A gente sabe, o futebol não tem lógica e tal. Normalmente tem, né? Mas ontem, por exemplo, Corinthians e Estudiantes, a lógica não apareceu. Mas normalmente tem, em 65%, 70% dos casos, o melhor vence. E no caso, o Guarani, no meu modo de entender, tem uma possibilidade maior de vencer. Enorme? Não. Até porque a Ponte vive um momento legal de crescimento, não em nível de atuação, mas em termos de pontuação na Série B. A defesa está bem ajustada realmente. Mas se fosse apostar assim, quem tem mais possibilidades de conquistar os 3 pontos, sem dúvida alguma, é o Guarani. Eu entendo que muitas vezes, né, existe, principalmente por parte da imprensa, essa preocupação em não dizer, tal time é favorito por conta da hostilidade que às vezes esse tipo de comentário produz, né? Mas quem me acompanha desde a antiga emissora sabe que eu sempre você pode até não querer usar o termo favoritismo, mas sempre tem um time que chega em condição melhor. E eu acho que o que é legal no derby é que nem sempre esse favorito vence. O favorito sempre existe,
Mas o favorito nem sempre vence. Eu acho que isso, né, Fábio Scheib, torna um clássico legal, né? Às vezes tem um time numa condição melhor, vai lá o menos favorito para aquela situação e vence, e isso é muito legal também, né? É muito legal também e, na minha opinião, quem só perde nesse derby, quem só tem a perder é o Guarani, né? Porque joga em casa, joga disputando o G4, joga com esse favoritismo que é óbvio que tem, luta por outras coisas na competição, luta por a parte de cima da tabela, enfrenta uma Ponte Preta que está lá embaixo, que não tem tantos mais objetivos na temporada, na Série B, lógico. Tem que ainda se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento, mas não vai conseguir subir esse ano. E o Guarani tem a torcida ao lado, joga em casa, tem mais de 20 mil pessoas, joga tentando se aproximar ainda mais do G4, então tem tudo para o Guarani vencer, né? Só que clássico, lógico, iguala as forças, e na minha opinião o Guarani tem que realmente verificar isso, assinar isso, e conseguir essa vitória para dar mais moral na competição e para dar mais moral nos objetivos. Para mim, o Guarani tem tudo para vencer a partida, claro, respeitando a Ponte Preta, sabendo que tem um rival enorme ao seu lado, do outro lado da disputa também, mas o Guarani, nesse momento, tem mais coisas a sonhar no campeonato que a Ponte Preta. Eu vou só contar duas historinhas envolvendo favoritismos, né, e que realmente aconteceu o que ninguém esperava. Era o ano de 93, a abertura do Campeonato Paulista, e saiu a tabela estreia. Ponte Preta e Guarani, estádio Moisés Lucarelli. A Ponte tinha feito um Paulistão de 92 bom, razoável. Aquele mesmo que o São Paulo disputou e depois ela foi para a fase semifinal, 2 grupos de 4 equipes. E o Guarani tinha feito um Paulistão 92 na primeira divisão, no caso, sensacional, com Edilson, Edu Lima, era um verdadeiro assombro esse time do Guarani. E aí na semana do derby, isso em 93 já, a Ponte comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, manteve a base, conservou a base, que foi muito boa em 92. Jogava Jusemar, Anderson, Meinha, muito bom de bola, Serginho Carioca, um time que deu muito certo. E o Guarani, aquele assombro de 92, ele foi se desfazendo, Julião, na semana do derby. E na semana do derby, o Edilson foi contratado pelo Palmeiras, o Edu Lima, que era a grande estrela da companhia, se lesionou, faltando 2, 3 dias para o duelo, e o Guarani, do técnico Flamarion Tomazzoli, já falecido, pai do Cristiano Nunes, teve que recorrer à base. Aí tinha um menino de 17 anos chamado Luizão. Luizão. E aí o que aconteceu? O Guarani chegou mambembe pro derby, com uma garotada, com uma molecada do juvenil, foi lá e ganhou da Ponte por 2-1 dentro do Moisés Lucarelli. E para encerrar, 94, 95, o Guarani tinha Djalminha, Amoroso e Luizão. A Ponte era um catado, que eu me recuso até a falar o nome dos jogadores. A referência era Pedro Luiz, o zagueiro, que é ídolo da torcida Ponte Pretana. O Guarani, em 3 derbys seguidos, saiu vencendo a Ponte por 2-0. E a Ponte, com um time horroroso, um time ruim, até em 95 acabou sendo rebaixada, conseguiu empatar, seja no Moisés Lucarelli ou no Brinco de Ouro. Então, às vezes, o favoritismo não conta muito. Mas que o Guarani é favorito, Julião! Eu acho que essa é a grande magia do clássico. Às vezes nem sempre o favorito vence. O Guarani, se vencer, tem chances de G4, né? Tem que verificar aí o jogo do Juventude, dos concorrentes diretos do Guarani até o derby. E a Ponte, se ela consegue vencer o Guarani, é justamente a virada de chave que ela tanto precisa. Até o próprio Pintado, ontem estava acompanhando uma entrevista do Pintado num canal fechado, ele falou disso, a gente tá 4 jogos sem perder, mas não estamos convencendo. Não é a sequência que a gente quer. A gente quer convencer mais, e de repente o derby ele é esse ponto de virada. Como disse o Kaique França, o derby é um jogo emocional também. Então, um clássico que a gente confere no sabadão, às 18 horas, com toda a cobertura da CBN. E para fechar, Fábio Scheib, você tem mais um detalhe, pois não? Não, o Guarani que tem que ficar de olho já também hoje no jogo do Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino abre a 26ª rodada contra o Ituano, jogando em casa hoje. O Novo Horizontino tem 42 pontos e tá 1 ponto na frente do Guarani. Então o Guarani torce aí pro time daqui de Itu conseguir um bom resultado lá no Jorge Ismael de Biasi para o Guarani ter chances ainda nessa rodada, no derby, de conseguir entrar no G4 da competição. Maravilha! Bom, a gente volta então a falar de derby às 4 horas da tarde no Arena. Carlão, Fábio Scheib, Léo Almeida, toda a equipe no Arena juntos hoje às 4 horas. E tem amanhã
o último CBN Esportes de agosto. Quem diria, hein? Agosto passou rápido. Surpreendente esse mês. Então amanhã, dia 31, a gente traz aqui mais informações sobre o Clássico às 11 horas da manhã com todo o timaço da CBN. Grande abraço, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Gil. CBN Esportes Campinas.